Boa tarde, igreja. Glória a Deus que você estava na casa da bênção para mais um alimento espiritual. Que de fato você possa encontrar o que você veio buscar nessa tarde. Eu fiquei emocionado ao ouvir a irmã cantar aqui, que faz uma semana que ela adrentou nas águas batismais lá em Ji-Paraná, não é isso? Voltou para o redil do Senhor. Glória a Deus por sua vida, amada. Missão é um assunto que fomenta o nosso coração, que toca a nossa alma, mas por que é tão difícil fazê-lo? Porque parece que a vontade, ela não vem junto com a disponibilidade. Já pensou sobre isso? Todos nós queremos fazer, queremos participar, há uma vontade de fazer, mas a disposição parece que nos impede de realizar um trabalho. Eu queria, antes de falar um pouco sobre missão, falar um pouquinho do projeto que a gente faz parte, para que as pessoas se sintam mais familiarizadas do que a gente trabalha, como voluntariado. A gente faz parte do Instituto Kalel, e a gente tem parceria em alguns projetos com a ADRA, com o NASP, enfim, com a Novo Tempo, depende de cada local que a gente está. Pode passar unção? Pode passar uma. Eu vou passar um videozinho para vocês de 3 minutos, que fala dos lugares que a gente atua, como Guiné-Bissau, como Egito, Iraque, e eu tenho falado muito sobre missão aqui no Brasil. E a nossa proposta agora é deixar missões mais palpáveis para a juventude, sobretudo. Porque às vezes eu falo de missão tão distante, tão inalcançável, poxa, eu vou para o Iraque, Modesto, está longe da minha realidade. Então o nosso intuito aqui, no Brasil agora, é possibilitar missões mais pertinho da gente, nas quais todos vocês podem participar. A gente tem uma proposta de sempre que fazemos missão, fazemos em parceria com a divisão ou a conferência geral, quando é em outra divisão. Todas as nossas saídas são votadas por essa divisão, nós somos segurados pela igreja, não é um grupo independente, não é um grupo de mochileiro que quer aventura e quer fazer missão por aí, não. Nosso trabalho, nosso voluntariado, ele é uma organização de apoio à Igreja Adventista Sétimo Dia. Amém? Porque isso é muito importante. E nós temos algumas premissas de trabalho, como a gente realiza. Como segurança, como ponderar antes. Eu vou sempre antes para conhecer a realidade. Isso é uma metodologia que a gente trabalha. Quem é precursor desse movimento de apoio à igreja é o pastor falecido Volter. Era um alemão radicado brasileiro que faleceu em 2014 de câncer, e ele começou esse trabalho em Guiné-Bissau, e essa igreja conhece alguém que também começou em Guiné-Bissau, que é o pastor Davi Tavares, muitos conhecem aqui. Ele é o precursor em 80 lá, e hoje continuamos um trabalho na África também. Evidentemente, quando Deus nos chama, não é só para um lugar. Existem formatos diferentes, formas diferentes e lugares diferentes. Deus tem um projeto especial para pessoas aqui, nessa igreja central com cargo, ali na comunidade mais simples, em todos os lugares. Toda vez que houver um coração disposto a servir, há corações na expectativa de ouvir. Abençoado, bota o videozinho, por favor.
coração cheio de alegria quando vê essas imagens. Pode passar, por favor, o próximo slide, rapidamente. Alguns números que a gente já realizou, graças a Deus. Construímos uma clínica, 2 escolas, 8 igrejas. Mais de 6.000 crianças são apadrinhadas mensalmente para estudar na África. Pode passar, abençoado. Depois são números que atendimento médico, hospitalar. Como fazemos? Fazemos missão com o conceito de missão integral. Eu preciso, ao impactar uma realidade, atender às necessidades específicas e básicas dessa realidade. Então, a gente faz um trabalho na área de saúde, pode passar a unção, saúde, educação e, claro, evangelismo, evidentemente. Para a honra e glória de Deus, já foram mais de 1.800 batismos só em Guiné-Bissau. Amém? Deus seja louvado sempre. Eu sempre digo assim, que a máxima de Jesus é trabalhar com pessoas imperfeitas como nós. Ele sempre faz algo apesar de nós. Eu queria pensar com você essa já tarde e noite, como eu sei que eu sou chamado? Como que funciona o chamado? Por que eu tenho que participar de missão? Modéstia, eu sinto vontade de fazer alguma coisa, mas talvez, como eu começaria? Como eu entendo que Deus está falando comigo? Existem algumas evidências bíblicas, de fato, e na Bíblia que a gente se baseia sempre. Princípio de chamado. Há sempre uma situação de eu não sou o suficiente. Não é assim? Ai de mim, quando aparece. Enfim, Isaías, Jeremias. Em sua composição estratégica do Senhor em chamar pessoas, há um sentimento do ser humano de entender que ele não é suficiente nunca. Não é suficiente nunca. A segunda situação que acontece às vezes é a gente saber que foi chamado e fazer de forma errada. Isso pode acontecer. A gente já entendeu, ouça bem, já entendeu o que eu tenho que fazer, já entendeu por que eu tenho que fazer, mas não visualizou o processo. E quando não visualizamos o processo, talvez intermediamos umas situações e erramos também no caminho. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Êxodo, vamos. Acende aqui na frente, abençoado, que eu estou meio cego, viu? Obrigado. Êxodo. Vamos para Êxodo, queridos. Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, coloca na disposição o chamado de Moisés. Eu acho que é o maior símbolo de liderança a longo prazo, né? Foi Moisés. Eu acho que foi um dos trabalhos mais difíceis. Tal digo isso, que a sua recompensa também foi das maiores, né? Já está no céu. O fato é que vocês conhecem a história, nos elucidado que Moisés, apesar de ser criado no Egito, sabia da sua condição e, pois bem, sabia o que deveria fazer. Só que na cabeça de Moisés não estava claro o processo. E quando não está claro o processo, porque eu perdi o foco. E se eu perco o foco, não tem propósito. Eu vou explicar isso daqui. Tudo bem? Se eu não entendo o processo, não entendendo o processo, eu perco o foco, e quando eu perco o foco, o propósito se desfaz. Como a gente percebe que Moisés se perdeu? A palavra diz. Quer ver? Êxodo capítulo 2, versículo 12. Abra e leia, por favor, comigo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, fez o quê? Matou o egípcio e fez o quê? Entenda isso. Moisés não matou o egípcio porque era mau. Óbvio que não. Moisés mata o egípcio porque ele foi criado, em boa parte por sua mãe, e entendeu que ele ia libertar o povo de Deus que estava no Egito. E talvez no momento de não lucidez espiritual, ele entende que aquele espaço, aquela situação, ele deveria fazer alguma coisa porque ele era um libertar. Olha só. E aí nos vem muito elucidado essa questão que é importante para nós. Olha como é tudo minucioso. Fazer a coisa certa da maneira errada, ou fazer a coisa certa com a motivação errada. E aí você vê na Bíblia, em Timóteo 1,19, 1 Timóteo 19, diz assim, que o nosso maior desafio, como diz Paulo, é o quê? É a boa consciência. Né? Ou seja, fazer ação social só para tirar foto e botar no Face, não vale.
né? Ou seja, até fazer a boa ação, tem que ter a motivação correta. O fato é, quando Deus te chama, e se Ele não falou qual de fato é o processo ainda, porque Ele precisa elaborar você. Ele precisa trabalhar você. E Moisés não entendeu muito aquilo. Ele mata o egípcio, acontece o que com ele? O que acontece com ele? Foge de medo. Ele foge, e a história vai nos narrando que aquilo que parecia um sonho se torna o quê? Você cresce e nasce, alguém dizendo para você, você é príncipe, você vai ser libertador, vai ser um grande líder, vai ser uma pessoa que vai movimentar a vida de muitas outras. Entende isso? Como você já ouviu isso nessa igreja, olha, você nasceu uma raça eleita, né? Assim, vocês vão falar a verdade, você nasce achando realmente que você vai fazer alguma coisa diferente, grandioso. E de repente, você vai para um deserto. Talvez Moisés errou num ponto. Moisés entendeu o seu chamado, e estava até disposto a esse chamado, mas com muita pompa e grandeza. E eu coloco assim que o grande feito da vida não são as grandes coisas, mas são as intensidades nos detalhes. Grandes homens não fizeram grandes coisas. Quer ver um exemplo? João Batista. João Batista não fez um milagre, não está na Bíblia, um milagre. João Batista não escreveu um livro na Bíblia. João Batista pregava no deserto. O que Jesus fala sobre ele? Nascido de mulher não tem outro maior. Glória a Deus. Esse é um ponto importante. Às vezes eu vou pregar numa igreja, irmãos, falo sobre missão, acaba o culto, alguém fala assim, Modesto, eu senti contagiado, vou fazer missão, eu falo, amém. Aí a pessoa continua, assim ó, quando eu me aposentar, eu vou comprar um trailer. Alguém já viu isso por aí? E assim, eu e minha esposa, a gente quer viajar pelo Brasil falando do amor de Jesus. Já viu isso por aí? Modesto assim, quando eu acabar a faculdade, aí você vai ver, ninguém me segura. Olha, só que minha filha crescer, e começamos a fazer esse tipo de situação. Pensamos em coisas grandiosas, tem que impactar, e tem que ser no seu... Não. As coisas mais profundas, queridos, mais transformadoras, elas são pequenas. Elas são pequenas. Assim é João Batista, um grande homem, segundo aos olhos de Jesus. Aos olhos de Jesus. E nessa palavra aqui, é interessante que daí você vai discorrendo, e aí Jesus aparece para ele depois no capítulo 3, na sarça ardente. E aí eu coloco uma questão importante para você, que na verdade quando ele foi para o deserto, ele pensou assim, o Senhor se esqueceu de mim. Segunda coisa, tudo aquilo que me falaram quando eu era pequeno, é uma ilusão, não aconteceu. E Moisés, ouça bem, Moisés caiu em uma apostasia. E eu não falo heresia essa tarde e noite. Tudo bem? Moisés, o grande homem de Deus, ele caiu em apostasia. Às vezes você vai desacreditar de grandes sonhos para você, missionários. Moisés estava literalmente esquecido. Claro que Jesus não esqueceu dele, mas ele se sentia esquecido. E é o que conta, nós somos humanos, é a partir do humano, correto? Dos meus sentimentos palpáveis. E o fato é que, por que Moisés estava apostatado? Primeiro porque Moisés, ele não identifica Jesus. Jesus tem que dizer quem ele era. E como o hebreu só tinha um Deus, o hebreu convertido tinha que ter certeza que aquele era Deus. Entende isso? E ele mais nos elucida isso, assim, que ele não sabe quem é, ele pergunta quem é. Que tipo de gente pergunta quem é? Aquilo era a manifestação de Deus, o único Deus. O segundo ponto que nos mostra que ele se perdeu no caminho, no processo, foi quando ele não eu não consigo falar essa palavra. É essa mesmo. O seu filho. Ou seja, algo que simbolizava a identidade como um povo hebreu que esperava Jesus Cristo. Olha como isso é muito sério.
Mas louvado seja que essa tarde Deus nos mostra, demonstra e comprova que apesar de nós, nossas confusões, nossos caminhos, Ele ainda cumpre o propósito. E você conhece a história. Talvez no meio dessa situação do deserto, realmente Moisés pensou como você pensa. Pensa assim: ah, Modesto, eu não vou para a missão não, porque na missão eu não vou nem fazer falta. Eu não sei fazer muita coisa mesmo. Na verdade, só ia para completar. Já viu isso por aí? Eu já vi muito. Assim, eu não tenho muita habilidade, assim, mas olha, eu vou orar muito por você. Amém. Eu preciso de oração, o grupo precisa de oração. Mas achamos que a nossa contribuição ela é incipiente, ela não tem necessidade que aconteça. Esse é um sentimento. A segunda coisa que eu percebo nas pessoas que não estão dispostas a realmente adentrar no caminho da missão, é quando elas dizem assim: Modesto, eu estou com muita vontade de ir, mas eu vou pensar e vamos ver como é que vai ser. Eu ouço muito isso. Aí daqui uma semana vem: ah, Modesto, eu não vou não, porque, sabe, eu tenho uma dívida em outubro, então aí vai que não dá certo. Um exemplo. Eu conheço pessoas que estão vendendo brigadeiro para ir para a missão, faz muito tempo, e vão em nome de Jesus. Tem um garoto, queridos, ele chama Fábio, ele mora em São Paulo. Ouça essa história. Eu nunca tinha visto o Fábio. Fizemos o projeto Beiradão aqui ano passado, lembram disso? E o Fábio chegou até nós, porque Deus movimenta corações sinceros no mesmo propósito, sempre. E aí, meus queridos, ele falou: quero ir. Ele falou assim: eu não tenho condições, mas eu vou. E eu achei audacioso, né? Eu não tenho condições, humanamente era impossível, mas eu vou. Por que era impossível? Fábio ganha R$ 1.200 por mês, ele mora na capital de São Paulo, ele é motoboy, ele tem 2 filhas, ele vive com R$ 1.200 por mês. Entende isso? E ele falou: eu comecei a orar, e eu falei: eu vou, irmão, eu vou. Sabe o que aconteceu? Uma garota chegou até ele, da igreja, foi mandada embora, ouça a história, ela foi mandada embora do emprego, pegou o seguro-desemprego lá, aquele acerto, na verdade, e falou: o Senhor pediu para eu comprar uma passagem para você, eu não sei para onde. Olha isso. E ele emocionado falou assim: eu quero fazer uma missão em Rondônia, e eu não tenho condições de ir. Uma moça desempregada, pega o acerto dela, compra a passagem para ele, e ele veio até nós. Quando começamos agora a falar da missão do Peru em julho, as coisas começam a acontecer, e o Fábio ficou sabendo da missão. E ele falou: irmão, eu vou, mas eu não tenho nada de um centavo. Nada. Ele mostrou a realidade dele, é bem difícil, irmão. Vocês imaginam a situação na capital, ganhar isso com a família. E a esposa não trabalha porque cuida das crianças. E ele falou assim: eu vou conseguir. Aí ele começou a orar a Deus e foi atrás, pedindo pessoas compartilhassem o mesmo sonho que ele tem de servir. E ele já falou: irmãos, Deus me enviou anjos, eu já arrumei o dinheiro da passagem, eu vou de novo em nome de Jesus. Eu tenho história de pessoas que não tinha impossibilidade de caminhar e que foram, problema de asma, todo tipo de coisa que se pensar, que eu não posso contar, senão eu vou até amanhã. Mas que falou assim: eu vou. E quando você fala eu vou, queridos, eu quero participar, eu quero fazer, eu quero participar do ministério dessa igreja em algum lugar aqui do lado, eu quero fazer missão, Deus faz o resto. Eu sempre brinco: Deus chama, Deus paga. Amém? Porque Ele viabiliza pessoas, Ele toca corações e as coisas acontecem sempre. Sempre. Porque Jesus nos usa, apesar de nós. De nós sempre. Moisés se confundiu um pouco ali, coitado. Você conhece a história. E ele entrou na apostasia profunda, irmãos. Estuda um pouquinho Espírito e Profecia. Na apostasia profunda. Ele não conhecia mais a voz de Deus. Deus apareceu para ele, conversou: vai, Moisés, vai para o Egito, Faraó, fala com ele. Mas eu não sei falar, fala, infeliz. Pegou lá o milagre da cobra, e ele: não vou. No último minuto, sabe o que ele falou? Senhor, manda Arão. Meu filho, não é com Arão, é com você que eu estou falando. Aí, tão medroso: tá bom, Jesus, se Arão for comigo, eu vou. Não é assim? Um homem meio gago, né? E é interessante que eu tenho um amigo meu lá em Atibaia, ele é muito bom. Ele é primeiro ancião de uma igreja, ele é gago mesmo, bem gago. E ele prega. Ele falou assim: irmão, agora eu comecei a pregar. Um dia eu fiz uma pregação de Moisés, que era gago e falava.
e Deus tem usado ele. Vocês acreditam que quando ele está pregando, a gagueira meio que some? Aí ele fala amém e volta. Eu falei, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Quando ele está pregando, ele gagueja menos, quase nada. Aí ele fala amém, ele volta para o estado normal dele. Aí Deus falou assim, quer pregar, filho de Deus? Eu vou fazer você pregar em nome de Jesus. Não há impossibilidades nos sonhos eternos de Deus para a nossa história, para a nossa vida, queridos. Algo precisa acontecer sempre para mobilizar corações e contagiar pessoas. Tem um verso, Unçãozinha, pode passar, meu filho. Isso. Olha esse verso, que lindo, gente. Diz assim, ó. Unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então, segue-me. Só pregar é se envolver, se relacionar. A gente tem pode passar um Unçãozinha. Eu tenho uma foto que simboliza isso. Olha essa foto. Um dia eu falo do Carlão aqui, eu já falei em outros lugares. O Carlão era um babilônico que foi na missão conosco e agora louva a Deus. Essa foto aqui, pode pagar aqui na frente agora, Unçãozinha. Essa foto aqui tem atrás também, mas tinha 16 meninos em cima dele. E o Carlão, ele é personal, ele é muito fortão assim, e ele realmente entendeu o que é que Jesus fazia. Se relacionar. Eu preciso me dispor de tempo, de consciência, de possibilidade para me relacionar com as pessoas. Sabe, queridos, pode passar, abençoado. Esse texto é muito forte, eu preciso ler com você para a gente terminar. Se você aceitou a Cristo como Salvador pessoal, deve esquecer o que, igreja? Deve esquecer você mesmo e procurar o que? Auxiliar? Só há cura para a nossa vida, para a nossa história, quando a gente busca curar pessoas. Já falamos sobre isso. Que o grande propósito da vida é dar sentido à vida do próximo. E aí continua. Fale do amor de Cristo, conte sua bondade, cumpra todo o dever que se apresenta. Leve sobre o coração o fardo da salvação das pessoas. Tente salvar os perdidos por todos os meios possíveis. Recebendo o Espírito de quem? O Espírito do amor abnegado, do sacrifício em favor de outros. Você crescerá e fazer o quê? Aleluia! Como que eu produzo frutos? Só aqui sentado? Indo, falando, agindo, transformando realidades pelo Espírito Santo do Senhor. E continua. As graças do Espírito farão o quê? Em seu caráter. Sabe esse caráter nosso defeituoso, difícil? Se eu sirvo, Deus transforma o caráter. E diz assim, ó. Sua fé aumentará. Suas convicções farão o quê? Seu amor será mais perfeito, mais e mais você refletirá a semelhança de quem? Em tudo o que é? Aleluia. Vocês percebem o tanto de maná que a gente tem para comer, se alimentar e dividir? Tanta coisa maravilhosa. Pode passar, abençoado. Sendo assim, eu não vou me delongar. O projeto Quechua, que é uma língua... um dialeto falado no Peru, mais antigo. Sempre, na verdade, é uma forma de uma linguagem que era uma reivindicação dos seus costumes e crenças em relação à colonização, claro, espanhola. É uma comunidade que você vai ver um vídeo que eu fiz agora bem caseirinho, que é uma realidade que você não vê assim como na África, muita pobreza. Você vê um abandono de pessoas que estão ali, que não conhecem a verdade ainda. São lugares muito católicos, aquela igrejinha do século II, na pracinha, sabe assim? Eu achei interessante no Peru, que é diferente da África, porque eles trabalham muito. Tu vai na cidade, meio-dia, 10 da manhã, não tem ninguém. Falei, cadê o povo desse lugar? Falei para o irmão lá da Adra, né? Está todo mundo trabalhando. Eu falei, glória a Deus. Porque na África é uma dificuldade danada para trabalhar aquele povo, né? Aqui o povo trabalha muito, muito, muito. E aí eu falei com o pastor, aí ele falou assim, olha, Modesto, nós temos umas 12 comunidades aqui perto da Adra, onde ficaremos ali por 10 dias, que não conhecem ainda o evangelho transformador de Jesus Cristo. Eu percebi também que eles também são mais desconfiados, muito parecido com o pessoal do Iraque. Não são muito assim, fica olhando, é um pessoal que fica nas montanhas, bem afastado mesmo.
Tudo que é diferente causa um pouco de espanto, né? Mas a nossa ideia é quando a gente começar a servir, atendimento médico, odontológico, nós temos certeza que o Senhor vai abrir nos corações, né? Pode passar, abençoado. E nós temos uma necessidade simples, porque já conseguimos muitas coisas e como é maravilhoso. A gente fala sobre missão, as pessoas elas vão chegando, vão se aglomerando e vão participando de todas as formas. Nós temos um projeto que trabalha com 1.500 kits de saúde preventiva, porque na escola a gente faz um trabalho com as crianças, né? No saúde bucal, vai ter fantoche, brincadeirinhas, tal, para a gente conquistar as crianças. Porque vamos fazer evangelismo à noite. Orem por isso em nome de Jesus. Eu tenho certeza que vai ser uma das missões mais difíceis, por causa do catolicismo que é muito forte ali. Então, o que foge que não seja na catedral deles, é muito difícil se aglomerarem para ouvir alguma coisa. O pastor já falou exatamente isso. Então, orem por isso. A gente tem uma metodologia de falar de Jesus de forma um pouco diferente, mas sabemos que temos grandes desafios. E a gente precisa, por exemplo, arrecadar 1.500 kits de saúde bucal, que é um kitzinho que a gente monta, na verdade, sabonete, pasta de dente, fio dental, e o que mais? Escova dental. Muito obrigado. Então, às vezes, um irmão fala, consegui uma caixa de sabonete, consegui uma caixa de pasta de dente. Então, a gente vai sentar depois e vai montando esse kitzinho para entregar para as crianças e fazer um trabalho com elas. Porque vocês sabem, quando a gente cuida dos filhos, os pais ficam muito felizes. Nós iremos participar em 32 pessoas nessa missão. Dentre essas pessoas, nós temos 5 dentistas, amém por isso. Tem pessoas vindo de Gramado, 5 pessoas de Gramado Adventista estão vindo para cá, para o Peru. 3 de São Paulo, Cuiabá, Paraná. Vão vir 16 pessoas de fora e 16 pessoas de Rondônia daqui, o nosso povo, claro, né? Participar dessa missão. Teremos 3 médicos também, 4 estudantes de medicina. Vai ser fogo puro para a honra e glória de Deus. Nós temos certeza disso. Que o Senhor vai mudar a nossa história, nessa disposição de mudar outras vidas também. Então, se você quiser participar de alguma forma, já falei aqui o versinho, né? A missão é feita das mãos dos que enviam, dos joelhos dos que ficam, não é isso? E dos pés dos que vão. Você pode participar disso também. Nós também precisamos comprar uma cadeira dental, que é R$ 8.700, para atender lá as pessoas. Temos 2, precisamos de 3, porque é muitos dentistas. E também precisamos de muita oração e comprar combustível lá. Vamos andar muito lá em 4 carros todos os dias. Serão 8 dias de atendimento médico, odontológico e de evangelismo também. Orem por isso. Os desafios são grandes. Participe também. Eu sempre digo que a nossa missão vai além da intercessão. Se há disposição no meu coração e se há possibilidade, eu tenho que ir além da intercessão. Eu preciso fazer tudo enquanto posso. Tudo enquanto posso. Vão ser em Chaca e Cooper do dia 20 a 31 de julho. Sairemos daqui dia 20 às 4 horas da manhã. Chegaremos lá dia 21 e dia 22 já começa o atendimento já. O dia inteiro lá, um pouquinho de frio, mas Deus abençoa, né? Esse é um videozinho que a gente fez lá, para você conhecer um pouquinho. Já estamos terminando. Olá, amigos e irmãos do Brasil. Nós estamos aqui aproximadamente a 100 quilômetros de Cusco, uma comunidade muito carente, onde nós viemos aqui realmente ver essa realidade e como propósito de fazer missões aqui, voluntariado em julho. E é interessante quando nós estamos aqui, a gente começa a pensar sobre o que seria o Evangelho de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26, diz assim, olha, a igreja de Cristo é como um corpo, quando um sofre, todos sofrem juntos. Quando um se regozija, todos se regozijam também. É uma realidade muito triste aqui. Muitas vilas como essa, que você está vendo aí na imagem, são vilas que as pessoas não conhecem a verdade, que não temos a presença adventista aqui. E a nossa ideia é vir aqui em julho para levar o Evangelho a essas famílias, com o nosso abraço, nosso sorriso e, claro, a palavra de Deus. Você que nos ouve agora, que nos vê nesse momento, eu convido a você a pensar sobre isso. Qual é a função do Evangelho? O que nós fazemos aqui? Para que você comece a repensar, de fato juntos possamos mudar realidades tão distantes. O Evangelho deve ser pregado em todo o reino, para que então venha o fim e Jesus volte. Pense nisso. Precisamos do seu apoio, da sua oração. E lembre-se, missões são feitas dos pés dos que vão, dos joelhos dos que ficam
e das mãos dos que enviam. Participe você também. Deus abençoe. A gente está caminhando para a finalização. Eu queria que você olhasse essa foto aí. Essa foto é de uma garotinha chamada Sene. Essa garotinha, ela é de Guiné-Bissau. E eu lembro que a gente estávamos finalizando o atendimento médico e chegou uma mãe para nós com um pedaço de pano na mão, porque parecia isso. E ela falou assim: brancos, por favor, atendam a minha filha. Eu lembro que alguns de nós pensamos assim: já acabou, agora a gente que é o dia todo, é muita gente. Às vezes a gente atende 600, 700 pessoas no dia. É muita gente precisando de amparo. E aí eu lembro que quando ela abriu o pano, que a gente não achava que tinha uma criança ali, tinha Sene nessa fotinha aí à sua direita. E Sene tinha menos de 1 quilo, com 1 mês de vida. E quando a gente tirou o pano dela, estava totalmente cheia de ferida e tal. O problema de Sene era fome. Só fome. E essa foto ao lado, já até com barriguinha já, ó. Acredite se quiserem, mas foi 48 horas depois. A gente só deu comida para ela. Leite, só leite para ela. Ela estava com fome. Qual que é a história de Sene? A mãe teve gêmeos, ela e o irmãozinho. A mãe não tinha leite suficiente, porque não come o suficiente. Aí a mãe teve que escolher qual filho amamentar. Tem noção que é isso? E aí ela falou assim, como o garotinho estava mais forte, ela escolheu o menino. E Sene estava morrendo de fome. Esse dia foi muito especial para nós. Porque eu pensei: Senhor, se eu tivesse atravessado o oceano como atravessamos para estar em Guiné-Bissau, e fosse para salvar só a Sene, já valeu a pena. E eu sei que essa história da Sene impacta, e você pode falar muito sensacionalismo, isso. Eu não quero dizer isso, eu quero dizer assim, que tem muita Sene por aí, espiritualmente morrendo, fisicamente morrendo também, espiritualmente derrotado. Cuidamos de Sene, e sabe qual é a graça de Deus sobre nós? É que depois a gente acompanha ela. Passa a próxima imagem. Essa fotinha ali, agora com a roupinha, já fazia 8 dias, já está mais forte. Eu quero mostrar uma foto depois de 6 meses. Passa, abençoado. Olha que princesa de Jeová. Glória ao nome do Senhor Jesus. E eram famílias que nunca pisavam na igreja lá em Guiné-Bissau. Tem história de crianças que estavam... E a gente abraça as crianças, cuida delas. E os pais vêm dizer assim: por que vocês fazem isso? Por que vocês vêm para cá? A gente diz assim: existe um Jesus que movimenta o nosso coração. E a gente atravessa o mundo para estar aqui. E eu falo isso para vocês, não é para dizer que eu faço, não é isso. É para dizer que todos nós precisamos fazer alguma coisa. É urgente. É urgente. Lembra da frase que o Jessinho leu? O evangelho só é boa nova de chegar a tempo, queridos. E agora é o tempo. Agora é o tempo, agora é o tempo. Eu sempre digo para as pessoas que querem fazer missão, querem doar alguma coisa, dizem: um dia eu vou doar, um dia eu vou participar. Eu digo assim, ó: planeje isso como você planeja umas férias com a família. Planeje isso com a vontade que você planeja a compra de alguma coisa nova. Não sei. Porque eu vou dizer uma coisa para você: eu nunca ganhei tão pouco como eu tenho ganhado agora financeiramente. E nunca tive tanta fartura. Eu estou dizendo a verdade. Uma pessoa me falou assim: Modesto, você viaja muito, e aí a ONG paga tudo, né? Eu falei: não, é voluntariado mesmo. Eu tenho que pagar, eu tenho que disponibilizar meu tempo, eu tenho que ir. Ah, mas assim não vale. Eu falei: por que não vale? É assim. Sene é hoje um milagre de Deus.
Eu louvo a Deus que eu tenho certeza que ela ainda vai testemunhar esse momento que ela saiu de uma inanição para depois encontrar Jesus também. Foi um anjo usado para transformar a vida da família dele e a nossa vida também, que a gente é transformado. Quando você começa a se envolver, participar, queridos, Deus vai mudando você, vai transformando você nesse paralelismo e você vai sendo curado também. Vamos parar de reclamar da vida. Vamos parar de olhar só para o nosso mundo, nosso espaço. Existem mundos e pessoas que sofrem muito, que não sabem, não têm o que você tem. Eu queria terminar com uma imagem. Pode passar a unção? Essa senhorinha aí. Estava pregando numa igreja em São Paulo, e eu falei sobre exatamente missão, se mobilizar, fazer alguma coisa ao próximo, se movimentar. Essa senhora, ela é cega. Ela é muito, muito pobre. O marido bêbado abandonou ela. E no final da programação, ela veio ao meu encontro, carregada por alguém, e ela falou assim: Modesto, toma isso aqui, esse é o meu cofrinho. E eu, muito sem graça, evidentemente, porque uma senhora cega me entregando aquilo, ela falou assim: meu filho, isso aqui é tudo o que eu tenho. Tudo o que eu tenho, ela falou. E eu já comecei a querer chorar, né? Ainda bem que ela não viu. E eu falei assim: irmã, por favor, eu não vou tomar esse cofrinho para você, de você. E ela falou assim: por favor, leva o meu cofrinho, porque eu quero ter uma experiência mais profunda com Deus. E eu falei: mas irmã, mas eu não pedi dinheiro. Ela falou assim: mas você falou que era para a gente dar tudo aquilo que a gente tinha disponível. Eu não posso fazer missão, ela falou. Eu sou cega, você vê. Eu tenho limitações físicas. Mas esse cofrinho aqui, eu vou dar ao Senhor Jesus. E ela insistiu, eu tomei aquele cofre. E eu lembro que eu abri o ano passado, porque faltou uma grana para mandar um dinheiro para a África. Eu estava segurando aquele cofre com dó, sabe? Estava pesadinho. E tinha R$113, glória a Deus. Veio no momento que a gente precisava muito. Isso aqui não é um culto de arrecadação de recurso. Essa igreja não tem perfil disso. E você sabe. E muito menos eu. Isso aqui é um culto para você entender que você precisa fazer mais para o Senhor Jesus. E Ele não está pedindo o seu dinheiro. Só se o teu coração estiver no dinheiro. Entende isso? Só se a vida estiver no dinheiro. Ou talvez no tempo. Tem gente que fala: olha, não, meu pai, ele sempre ajuda a gente, sabe? Falo: pai, ajuda o Calel, ajuda as crianças, ele ajuda. Aí dessa vez eu falei: pai, eu quero que o senhor participe também. Chega de ajudar só, eu quero que você vá. Aí ele falou assim: sério? Eu falei: vamos. Mas filho, eu falei: vamos. Ele vai conosco para a missão no Peru, glória a Deus. Eu falei: senhor vai. Mas eu já estou velho, tem que ser os jovens agora. Já ouviu isso por aí? Eu falei: não existe aposentadoria nos planos de Deus. Moisés com 80 anos falou o quê? Levanta, Moisés. Jesus falou para ele: levanta, meu. Sai desse deserto, que eu tenho uma grande missão para você. Eu tenho uma grande missão para você, meu filho. Se eu não tenho força, a força eu vou te dar. Se eu não tenho disposição financeira, isso eu também vou cuidar de você. E Ele cuida. Pensa nisso com carinho. Mas eu vou te falar uma última coisa para terminar. Não saia daqui pensando assim: em nome de Jesus. Um dia eu ouvi isso de uma irmã. Acabou o culto, ela me chamou e falou: irmão, eu estou arrasada. Eu falei: por quê? Eu vi aquilo, achei tão lindo e eu não faço nada, eu sou imprestável mesmo. Eu falei: para com isso, em nome de Deus. Isso é o diabo já te acusando, amada. Essa palavra não é para você sair daqui derrotada, dizendo assim: eu sou um prestado. Não é isso, em nome de Jesus. Essa é a palavra para dizer assim: meu filho, vamos fazer alguma coisa que ainda há vida, ainda há tempo. Estamos aqui. E o evangelho tem pressa. Passa o próximo slide, querido. Esse aí é os nossos dados da conta do Calel, que vai para lá e participe. Você pode realmente anotar se você quiser. Eu quero fazer o apelo agora ao teu coração para você oferecer a Deus o que você tem de dificuldade. Se é o seu tempo, se é a sua ganância para as coisas materiais, se é a sua incapacidade de querer dizer assim: Senhor, eu preciso, sabe, eu não sei, irmão, mas Deus conhece a tua vida, o que te aflige, o que te... Só vou dizer uma coisa para você: se o teu coração te posiciona para coisas palpáveis da terra, como diz Paulo, você vai ser os mais infelizes de todos os homens.
Porque a nossa esperança não é aqui, não é daqui, e não é para aqui. Pensa nisso. A gente pode fazer muita coisa. Eu louvo Deus. Um dia o Paulo vai conosco, nosso líder jovem dessa central aqui vai conosco para Peru. Estou feliz, falei, vamos Paulo, que vai ser bênção. E o meu sonho aqui nessa igreja, amados irmãos, anciãos dessa igreja, é que essa igreja tenha uma juventude pujante, que a gente se movimente, que a gente realmente contagie essa cidade inteira para a palavra de Deus. Que haja ação, mobilização, que não haja somente um engajamento interno, não, é das portas para fora, é transformar realidades pela palavra do Senhor Jesus. Que Deus use você, que você possa realmente se dispor de tudo aquilo que te prende, amigo, porque o fim está próximo. Alguém pode me criticar e falar assim, tá, eu sei que no Peru mais aqui precisa, vamos fazer aqui também, em nome de Deus, em todo canto. Mas eu gosto de lembrar um verso bíblico, tem Apocalipse 5, vamos abrir a palavra para terminar em nome de Jesus. Apocalipse 5, já falei que vou terminar faz uns 20 minutos, mas vamos embora agora para terminar. Apocalipse 5, que é importante, precisa sair daqui com isso na mente. Apocalipse 5 dizia assim, uma visão do céu, Joãozinho que viu, 5:9, e entoavam um novo cântico dizendo, digno é de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, toda tribo, língua, povo e nação. O sangue de Cristo foi para salvar todas as pessoas. E João teve a visão no céu e viu gente de toda tribo, nação, língua e povo. Jesus está voltando. Ele vai voltar para todos nós. Pode ser um dia agradável esse dia, ou pode ser um dia de desespero também, você conhece a história. As obras não nos salvam, mas Deus colocou em Mateus 25, como que Ele vai olhar para nós naquele dia. E isso é muito forte, que Ele vai separar os cabritos das ovelhas. Glória a Deus, Jesus é muito top, né? Ele é tão didático, Ele fez bem, para a gente entender tudo, é didático. Vou separar os cabritos das ovelhas. Como vai ser isso? Aquele que visitou no encarcerado, aquele que deu comida ao faminto, não é isso? Que fez todo esse trabalho, em meu nome, fizeste a mim também. Vinde benditos, meu Pai. Pense nisso. A nossa fé ultrapassa só vir à casa da bênção, mas é salvar vidas para o reino de Deus. Deus abençoe você. Eu queria terminar esse momento com oração. Por favor, fique em pé. Senhor Deus que estás nos céus, estamos aqui na Tua presença, Pai, mais uma vez, e nós ouvimos a Tua palavra, nós entendemos que é necessário que haja disposição em nosso coração. Aqui está a Tua igreja, uma igreja amada, abençoada, uma igreja que sabe o que deve ser feito, sabe como deve ser feito, só que talvez nem todos estão disponíveis para esse trabalho. Nós sabemos que o Senhor nunca chama os disponíveis, o Senhor nunca chama os melhores, e sim os disponíveis, já falamos sobre isso, Pai. E talvez o Senhor nos chama para fazer algo que é a nossa maior dificuldade. Sabemos que o Senhor chamou Ellen White, uma mulher muito frágil, com dificuldades humanas terríveis, limitações, mas o Senhor a usou como grande honra para a Tua glória, com grandes escritos, nós sabemos da história. Nós te pedimos essa tarde e noite já, Jeová, que o Senhor, por favor, toque a nossa vida com o Teu Espírito Santo. Senhor, nos liberte de nós mesmos, Pai, em nome de Jesus. Nós só pensamos em nós, na nossa glória, em nossa família. A gente só pensa de uma forma egoísta, Senhor. Por favor, faz uma ruptura em nosso coração a partir de hoje, Pai. Que possamos entender que é salvando, andando, profetizando, caminhando, salvando pessoas, o Senhor vai limpando a nossa vida, Pai. Que possamos entender que o nosso local não é aqui, e que a nossa vida ela tem que ser pautada no céu, na eternidade, Pai.
Quão difícil é vivermos isso, Senhor. Temos os pés na terra e os olhos no céu, isso é tão difícil. Nós te clamamos essa noite em nome de Jesus. Fala conosco, Pai. Como o Senhor falou a Moisés. E obrigado porque nós sabemos que já nos confundimos muitas vezes. Mas mesmo assim, o Senhor tem uma promessa para nós. E que a nossa promessa, ela está sempre pautada, Jeová, em transformar outras vidas pelo teu poder. A maior promessa, Senhor, que o Senhor deste a Moisés foi abrir o mar vermelho, e não para ser assunto próprio, não para salvar somente a sua família, mas abrir o mar vermelho para ele, Pai, para salvar quase 2 milhões de pessoas. E a nossa maior libertação hoje, o maior mar da nossa vida, que ele seja aberto para a gente realmente levar muitas pessoas para o teu reino. Nós sabemos que vai haver paz em nosso coração, Jeová. Assim como o Senhor disse aos discípulos, quando saiu da tumba e apareceu aos discípulos, o Senhor disse assim, ó, paz esteja convosco, ide e pregai. Só vai haver paz, Jeová, em nosso coração, se houver a disposição de se envolver com esse evangelho eterno. E por isso, eu te clamo essa tarde e noite, paz. Paz como consequência da mobilização do nosso coração, de levar pessoas ao reino dos céus. Perdoa nossos pecados, perdoa nossa insensatez, por favor. Perdoa a nossa inutilidade, Jeová. Perdoa, por favor, a nossa insolência, o nosso torpor, o nosso sono espiritual. Nos perdoa, por favor, Jesus. Mas nós queremos recomeçar contigo hoje. E não ser apenas espectadores desse mundo, mas transformadores de realidade. Abençoe essa semana, que seja bênção pura, porque estaremos com um novo propósito, um novo desafio, que é sonhos eternos contigo, e que o Senhor possa realmente conduzir nossa história. Dá-nos a tua paz, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, glória a Deus, aleluia. Abraça seu irmão e diz assim, ó, ser uma bênção. Uma boa semana a todos vocês.